no Alerta Geral. Bate-papo político com os jornalistas Luzenor de Oliveira e Beto Almeida. A gente começa agora o bate-papo político e as novas medidas avançam no Congresso Nacional para ampliar o cerco de combate à violência contra a mulher. Agora, a Comissão de Segurança Pública do Senado aprova projeto de lei que concede prioridade automática para processos judiciais de violência física contra as mulheres. Quem tem mais detalhes sobre esse assunto é o repórter Carlos Alberto. Mais uma contribuição na luta para a redução dos índices de violência contra a mulher. A Comissão de Segurança Pública do Senado aprovou o projeto de lei que concede prioridade automática para processos judiciais de violência física contra mulheres. O projeto de número 435 de 2023 terá análise terminativa na Comissão de Direitos Humanos e, em seguida, será enviado à Câmara Federal. O que muda com esse projeto de lei? O Código de Processo Civil, a Lei 13.105 de 2015, já reconhece a prioridade, mas exige solicitação por requerimento para a prioridade ser concedida nesses casos. O projeto altera o texto da lei para descartar a necessidade dessa solicitação durante o julgamento da ação. A senadora Damares Alves, do Republicanos do Distrito Federal, a relatora do texto, explica que a exigência pode passar despercebida aos advogados, causando atraso desnecessário no trâmite dos processos. O projeto foi apresentado pelo senador Jader Barbalho, do MDB do Pará, e aprovado sem alterações. Segundo Damares Alves, o Brasil está entre os países com mais feminicídios no mundo, embora a legislação brasileira de proteção às mulheres seja muito boa. A senadora considera que não adianta termos a melhor lei se os processos não são julgados imediatamente. Ela afirma que, se o processo não tem prioridade quando chega ao tribunal, a impunidade continua. Com informações dos bastidores políticos, Carlos Alberto. Não adianta termos a melhor lei do mundo se o processo chega ao judiciário e não anda. Tem razão a senadora Damares Alves, e esse é um retrato da burocracia criada pela própria legislação que desestimula muitas mulheres a denunciarem os seus agressores porque apostam na impunidade ou acham que esses processos não avançam no Poder Judiciário. Essa proposta que está tramitando no Senado, que passa agora a ser apreciada pela Câmara Federal, tem uma importância singular. É de extrema importância e relevância porque acaba com esse pequeno detalhe. Imagine você, ouvinte, internauta, imagine você, Marcos Furlan, que muitos processos não ganhavam prioridade, nesse caso da violência contra a mulher, que tramitam no Poder Judiciário, porque havia necessidade de uma solicitação para o projeto entrar como prioridade. Então, esse projeto de lei que está sendo aprovado pelo Congresso Nacional elimina essa burocracia e encurta o caminho para os autores das agressões contra as mulheres serem alcançados com menos dificuldades, com menos contratempos pelo Poder Judiciário. Jornalista Luzenor de Oliveira, tivemos há poucos dias a aprovação de um projeto de lei que cria o protocolo Não é Não, como medida para proteger as mulheres de assédio nos estabelecimentos de espetáculos. E nos últimos anos tem sido crescente o número de casos de violência contra a mulher, mesmo com a aprovação de tantas leis para protegê-las. O que está acontecendo? A pergunta, Luzenor de Oliveira, o que está acontecendo? As leis não estão tendo efeitos ou os agressores continuam apostando na impunidade? Marcos Furlan, posso responder no seguinte contexto, embora não seja advogado atuante nessa área do judiciário. Mas há uma certeza, né? Muitos agressores, muitos autores de agressões contra mulheres, seja a violência sexual, a violência financeira, a violência moral, a violência psicológica, apostam na impunidade. E essa impunidade vem no guarda-chuva de uma legislação frágil, fraca. Mas nos últimos anos, você tem razão, o Brasil avançou com muitas leis aprovadas, inclusive completando nesta semana 17 anos da principal lei que representa a maior conquista
para as brasileiras, para o Brasil, nessa mobilização nacional para tentar neutralizar a onda crescente de violência. Temos sim o crescimento da violência em números que estão a cada dia sendo relatados pelos órgãos de segurança, pelos órgãos que tratam desse embate, desse levantamento sobre as ações que são adotadas para conter a violência diante de tantos casos de agressões contra as mulheres. Então você tem um crescimento no número de casos de violência, de feminicídio. Agora tem um detalhe, ao longo desta semana, na minha conversa com o jornalista Beto Almeida, ele chamou a atenção que nós sempre tivemos esse quadro de violência. A diferença hoje é que as mulheres estão mais livres, estão mais determinadas a barrar essa onda de agressões dentro de casa, da chamada violência doméstica, e também a barrar o assédio sexual a partir do encorajamento que as acompanham na decisão de fazer um boletim de ocorrência nas delegacias de polícia. Então, quando você tem mais denúncias, naturalmente os números acabam sendo revelados também para dar essa dimensão real sobre o número de casos de violência contra a mulher. Mas é lamentável, Marcos Furlan, que nós tenhamos hoje tantos casos, tantos registros de violência. E as mulheres precisam continuar denunciando os seus agressores para que nós tenhamos leis cada vez mais vigilantes, a atuação do Poder Judiciário, do Poder Legislativo vigilante, e leis cada vez mais eficientes, eficazes e que sejam aplicadas para que os agressores tenham a certeza de que, se cometer qualquer deslize, qualquer agressão contra uma mulher, vai ter punição e não vai acabar essa história em impunidade.